Olá pessoal, boa noite. Aqui quem fala é Nathan. Vamos estar dando continuação na nossa revisão, ok? A segunda parte da revisão. Falamos alguns slides, né? E deixamos para falar nesse momento agora sobre os gráficos e os cálculos, certo? Então, qualquer dúvida que vocês tenham, é só estar entrando em contato comigo. Vocês já sabem, né? Eu sempre falo isso e sempre gosto de deixar isso bem claro, né? Que qualquer dúvida que vocês tenham, não deixe passar, me procurem, conversem que eu consigo esclarecer para vocês, certo? Semana de prova tá chegando, então não quero ninguém, né, com deficiência na matéria, ok? Então, olha só, esse gráfico é um gráfico bem característico dos gráficos de ensaio de tensão e deformação, ok? Então, nesse gráfico, né, bem característico do tensão e deformação dos aços, nós podemos avaliar muitas coisas, né, capturar bastante informação em todos esses gráficos. Então, como por início, né, nós temos a fórmula ali que tensão nada mais é que é igual a uma força aplicada em função de uma área. Então, né, a gente tem o eixo Y ali, que é o eixo na vertical, e ele é o eixo onde demonstra para nós o valor de tensão. E o eixo X, né, o eixo horizontal, ele mostra para nós a deformação do material durante o ensaio. Então, nada mais é que o ensaio é igual a uma força, né, dividida por uma área. Isso é o que é tensão. Para quem tem... vocês teve, né, aula de pneumática, hidráulica, e com certeza o professor de vocês passaram para vocês esta fórmula como sendo P igual a F sobre A, que nada mais é que pressão é igual a força sobre área. A tensão também nada mais é que uma pressão aplicável, certo? Durante o ensaio. Então, por isso que a fórmula continua a mesma. Então, para ensaios de tração, as propriedades avaliadas, né? A gente tem deformação elástica, plástica, limite elástico, escoamento, tensão de escoamento, módulo de elasticidade, né? Vai ser o nosso cálculo, tensão de resistência, tensão de ruptura, resiliência, ductilidade, alongamento, cálculo, estricção, cálculo, tenacidade, ok? Então, né, esses são as propriedades e todas as informações que nós conseguimos absorver dos nossos gráficos, né, do nosso ensaio de tração. Então, primeiro, a deformação elástica, ela submete o material a um ensaio, né, a uma força, uma pressão, e o material ele estica, só que não é de forma permanente. Quando nós paramos de aplicar essa força, se ele ainda estiver no momento de ensaio, na sua fase elástica, o material simplesmente vai voltar para sua condição original, né, sua condição inicial. Como podemos ver, a deformação elástica nada mais é que o comprimento no eixo X, ok? Ele vai estar mostrando para nós qual foi a deformação elástica do material. Para a deformação plástica, nós temos então, depois do nosso ponto de escoamento, nada mais é que após a fase elástica, inicia-se então a fase plástica, onde o material ele se deforma permanentemente, ok? Então, durante o ensaio, o material ele passa, né, ele se alonga, ele se estica até um determinado ponto, e se nós pararmos de aplicar força sobre ele, ele voltará um pouco à sua condição inicial, que é devido à parte da deformação elástica, e após isso, ele então sofre o que nós chamamos de deformação plástica, que é o que fica um pouco maior, né, quando comparado à condição inicial, como podemos ver na imagem à esquerda, certo? Limite elástico, podemos ver aí no diagrama aí, ó, o limite elástico é o ponto A, ok? Então, o limite nada mais é que o quanto foi o maior ponto que esse material se deformou elasticamente. Significa o quê? Que ele não teve deformação permanente, certo? Então, nesse limite elástico, nós podemos falar que o material ele parou de ter, né, a aplicação de força, né, até esse momento. Depois disso, ele já não tem mais deformação elástica, somente plástica. Então, é um limite. Como nós podemos ver, é onde termina a fase elástica, é o ponto A, certo? Escoamento. Então, o que acontece? O escoamento é onde se inicia a fase plástica, no qual, né, temos a deformação permanente do material, como já havia falado. Mesmo que nós retiramos essa tração, o material já vai começar a gerar o escoamento,
que é um fenômeno, né, que o material ele começa a se deformar permanentemente e ele tem um aumento de carga, onde o material ele tem um aumento de deformação muito rápido, com a mesma tensão. A gente mantém a tensão e o material se deforma de forma muito rápida. Então nós falamos que ali é o ponto de escoamento desse material, ok? Como podemos ver no gráfico, é onde a gente tem aquela variância ali, certo? O material ele começa a perder a sua característica elástica, passando então para uma fase plástica, correto? Tensão de escoamento, então é o valor da tensão onde inicia o escoamento. Então, aonde a gente tem aquela variância ali, né, o batimento cardíaco ali do nosso gráfico, nós vamos pegar ele perpendicular ao eixo Y, que é o eixo da tensão, e o valor que mostrar para nós ali é o valor de tensão de escoamento. Módulo de elasticidade, nós temos a fórmula e vamos explicar o que é isso. Então, o que acontece? Quando maior o módulo, menor será a deformação elástica. Então, esse módulo de elasticidade é para estar demonstrando para nós o quanto esse material ele vai poder ter essa medida de rigidez, né? O quanto esse material ele é rígido ou não, certo? É o que o módulo de elasticidade mostra para nós. E para nós estarmos calculando isso, foi passada uma lista, né? Vocês lembram? E nessa lista foi ensinado como que se calcula, onde o módulo de elasticidade é igual a tensão sobre a deformação, onde também podemos manipular as fórmulas, correto? Ensaio de tração, aí estão os espectros, né, dos materiais após o ensaio, depois que ele se cisalhou, né, que ele cortou. Então, cortou é até a palavra errada, tá, pessoal? Cortou é outro tipo de ensaio, mas o material ele se separou as extremidades. Então, o aspecto, né, que o material fica é exatamente como está na imagem aí. Lembrando que nós temos aqui a região de estricção, correto? Tensão de resistência após escoamento, ocorre o encruamento, que é o endurecimento causado pela quebra dos grãos, certo? E isso é o que a gente chama de após o escoamento do material, começa esse encruamento, que é essa quebra dos grãos, e vai fazendo com que o material se torne muito rígido naquela região. Então, o que acontece? Quanto mais vai ser essa tração, né, exercida desse corpo, ele vai ser cada vez maior para se deformar. Então, essa tensão tem que ser maior para conseguir deformar esse material devido a essa quebra dos grãos e endurecer muito esse material, certo? Só um momento que eu esqueci de falar aqui que a gente está falando sobre tensão de resistência. Então, né, perpendicular ao plano da tensão novamente, nós vamos pegar o ponto B, que é o ponto mais alto da nossa curva do gráfico, e nele nós vamos ver quanto de valor temos para tensão. E isso nós vamos identificar qual é o valor de tensão de resistência desse material. A gente pode falar que é a tensão máxima que esse material aguentou suportar, correto? A tensão de ruptura nada mais é que é o final da nossa curva, onde acaba o nosso gráfico, demonstrado com o ponto C, nesse região, né? Não consegui acertar, é ali. Então, nós temos ali o que nós chamamos de tensão de ruptura. Foi onde o material se rompeu, né? Onde ele se separou realmente. Então, essa tensão, né, pessoal, ela tem que sempre ser menor que a tensão de resistência. A ruptura, ela sempre é menor que a tensão de resistência. Resiliência, a capacidade do material absorver energia durante a deformação não permanente, né? Que ainda está na fase elástica, então é o que a gente chama de resiliência. Ductilidade é a capacidade do material também absorver energia, só que dessa forma somente na fase plástica, não só na fase elástica, né? É somente na fase plástica. Então, resiliência ainda é na fase elástica e ductilidade é na fase plástica, né, que vai saber o quanto esse material está dúctil, né, o quanto ele está tendo de resistência de formação plástica também. Então, é expressada numericamente também essa ductilidade, como o alongamento e a estricção. O alongamento nós temos aí, né, que a taxa de alongamento, que é um alongamento percentual, é igual ao comprimento da fratura, né,
menos o comprimento inicial dividido pelo comprimento inicial vezes 100. Já expliquei que esse 100 é só para ajudar a resposta para nós em porcentos, certo? Então, e é assim que nós encontramos os alongamentos das peças, né? Eles são calculados e fizemos também listas sobre isso. Estricção é a redução percentual da área de seção transversal do material. Assim como no alongamento, a gente também consegue calcular quanto é essa estricção. Também é através de taxas, né? Onde a gente tem que a redução de área percentual é igual à área inicial menos a área final, dividido pela área final vezes 100. Então, esse 100 também já é para entregar essa taxa em porcentos. E é o que vai estar definindo para nós o quanto esse material tem, né, de redução de área percentual, que é o quê? O valor de estricção do material. Tenacidade é a capacidade do material absorver essas energias, né, de ruptura até antes da ruptura, né? Então é total capacidade de absorção de energia, que nada mais é que a resiliência mais a ductilidade. Então é toda a área completa ali, desde a fase elástica, o início da fase elástica até o final da fase plástica. Isso é a nossa tenacidade. Então aqui temos, só para demonstrar cada ponto do gráfico, o que define para nós, o que é de equivalência nesse seu ponto. Lembrando que temos todas essas aulas, eu não vou focar em cada um, até porque tudo isso eu acabei de falar agora, certo? Gráfico de tensão e deformação para os aços. Tem aí um gráfico bem característico, né, como eu já falei, devido ao escoamento, que é muito notório, né, é muito nítido, é muito claro e transparente no ensaio de tração dos aços, onde nós podemos ver perfeitamente o escoamento. Para quem não lembra, escoamento é essa região onde a gente tem uma deformação muito rápida em função da mesma força, correto? Tensão e deformação para ligas metálicas, então aqui já é material ligado, né? Já não é material somente aço carbono, né? Não só para aços. Vocês podem ver que são um pouco mais diferentes, né? Os gráficos não é tão notório mais a questão do escoamento, porém, né, deve existir também, por mais que é muito pouco. Aqui usamos como exemplo, né, o ensaio de tração do material 1058, né? E aí esse material ele foi submetido ao ensaio de tração e gerou esse gráfico. Podemos ver, né, ó, que a gente teve, por mais que pouco, mas nós tivemos ali um escoamento também. Aqui nós temos de outro, né, um material A45. Então podemos ver já de forma mais notória, né, o nosso escoamento aqui. Então, né, podemos ver também que a taxa de tensão de resistência dele é bem próxima à tensão de ruptura. Aqui um gráfico onde já não é tão notório, né, a questão do escoamento. Mas nós podemos ver todo o gráfico aí, onde também é muito claro. Podemos ver que o pico maior é um pouquinho maior que a tensão de ruptura desse material. Então, pessoal, essa foi a nossa revisão. Espero que todos tenham entendido. Semana de prova está chegando e a gente vai conversando. Quem tiver alguma dúvida pode estar me mandando, certo? Estou aqui para isso. E qualquer dúvida que vocês venham a ter, pode entrar em contato comigo. Próxima aula, matéria nova, né? Que a gente vai estar finalizando já isso para estar fazendo as nossas provas. Correto? Então agradeço a todos e até a próxima aula.